Reflexões sobre o trabalho no século XXI. O ano é 2024, mas parece que ainda estamos no século XVIII, época em que se trabalhava até a exaustão. É verdade que no século XX ocorreram grandes mudanças no mundo do trabalho, que beneficiaram os trabalhadores. A jornada de trabalho, que antes era de 12 horas, reduziu-se para 8 horas diárias, além de garantir folgas remuneradas, férias e outros direitos adquiridos com tanto esforço e sacrifício. De acordo com a Eurostat, vários países foram além das 8 horas e dos direitos conquistados. Na Alemanha, a jornada típica é de cerca de 35 a 40 horas por semana, com 20 dias de férias anuais garantidos. Na França, a jornada de trabalho é de 35 horas por semana, e os trabalhadores têm direito a 25 dias de férias. No Reino Unido, a carga horária comum é de 37 a 40 horas, com pelo menos 28 dias de férias anuais. Na América, a carga horária é de 40 horas semanais, mas com uma diferença significativa: não existe CLT. Diferentemente do Brasil, a legislação americana prevê 3 tipos de modalidade de emprego. At-will employment or memplem. Tanto o empregado quanto o empregador podem encerrar a relação de trabalho a qualquer momento. 2 contratos escritos. Os empregos podem ser baseados em acordos verbais ou políticas da empresa. 3 acordos coletivos. Em setores onde os trabalhadores estão sindicalizados, podem existir acordos coletivos que estabelecem os termos de emprego. Os pagamentos variam de acordo com a modalidade, incluindo pagamento por hora, salários fixos, comissões, bonificações e salários conforme contratos. No Brasil, a situação é diferente. Estamos presos nas garras das corporações. Segundo o site Abisa, o Brasil é o 10º país com a semana de trabalho mais longa. A carga de trabalho semanal é estabelecida por lei e não pode ultrapassar 44 horas, sendo que a média realizada é de 36 horas semanais. No caso de horas extras, a lei limita o acréscimo a 2 horas por dia, no máximo. A média de trabalho semanal no país é de 29 horas, enquanto a média internacional é de 36,8 horas. No ranking da OCDE, o Brasil ficou na 10ª posição, com 39,5 horas de trabalho por semana. Esses dados devem ser levados a sério a fim de compreender por que estamos tão cansados. Aqui no país, continuou a matéria, apenas 4,9% das empresas são a favor da jornada reduzida, enquanto 25% se posicionam contra e 71,1% ainda não têm um posicionamento definido sobre o tema. Isso indica a posição escravagista das empresas brasileiras. Segue abaixo relatos de 3 trabalhadores. O cabelo caía além do normal. Escreveu Marúcia, ex-funcionária de uma agência de marketing, e seu peso baixar apesar de todas as bobagens ingeridas de forma autoindulgente para aliviar o estresse. Começaram também as crises de insônia, com noites em que só conseguia dormir por 3 horas. Vendo que a coisa podia se agravar, Marúcia foi atrás de ajuda. Os amigos do trabalho entendiam o que eu sentia, mas não tinham muito como ajudar. A família, que estava longe, pedia para que eu fosse ao médico. Quando me peguei sentada, chorando do nada, totalmente exausta, sabia que aquilo não era passageiro. A médica me disse que eu estava com um burnout e não soou estranho. Afinal, era isso mesmo. O estresse tinha me queimado e já não tinha mais energia. Raul contou que saiu de Santos com 18 anos para estudar propaganda na capital paulista. No mesmo ano, começou a trabalhar como atendimento no mercado de produtoras e agências, com turnos que chegavam a 18 horas por dia. Raul começou a ter crises de ansiedade, falta de ar, insônia e sinusite. Semana sim, semana não, ficava resfriado. Foi em meio a uma reunião com o cliente que a casa caiu de vez. Era uma criação de caso desnecessário. Meu dia era coletar evidências para poder dizer desculpa. Não fui eu quem fez a cagada. Uma paranoia. Aí numa reunião comecei a passar mal. Travei. Aos 25 anos, Renata trabalhava no pronto-socorro de 2 hospitais, um particular e um público. Somava até 80 horas de trabalho semanais. Dormia em noites alternadas e tinha vezes em que, mesmo estando a mais de 30 horas acordada, chegava em casa e não conseguia dormir no início. A tensão e a adrenalina em participar do atendimento das emergências disfarçaram os sinais de que algo não estava bem. Mas comecei a me sentir sobrecarregada e cansada constantemente. Era desesperador. Meu corpo estava moído e a cabeça não desligava. Com o passar dos meses, me percebi infinitamente mais irritada, menos paciente, mais agressiva. Atribui tudo ao fato de dormir menos do que dormia antes. Pouco mais de um ano depois de perceber os primeiros sintomas, Renata foi diagnosticada com síndrome de burnout pelo médico do trabalho.
Tais relatos foram extraídos do site Desacelera SP. Não devemos lutar apenas pelo fim da escala 6 por 1, devemos também reivindicar a revisão da CLT e o fim dos incentivos fiscais, que não beneficiam os trabalhadores. Precisamos lutar não só pela redução da jornada de trabalho, mas também para que tenhamos mais acesso a cursos profissionalizantes gratuitos. O trabalhador tem, primeiramente, a saúde e, concomitantemente, a qualificação, ao lazer e à cultura. Não é apenas o descanso que a legislação deve mudar, mas sim os direitos que foram negados à classe que movimenta a produção deste país. Nós, do editorial, apoiamos a petição por um Brasil que vai além do trabalho. Assine esta petição e mude a sua vida.